Olá, eu sou Mauro, técnico do Museu da Eletrônica. Esse vídeo será muito rápido, será um vídeo de atualização de como está esse projeto aqui do nosso Neckermann. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo aqui embaixo o link para todos os outros vídeos, se você gosta de restauração, se gosta de rádios antigos. E eu vou dar uma atualização aqui da situação desse rádio nesse momento, e também farei alguns comentários muito importantes em relação a, mais uma vez, sem ser cansativo, mas sendo repetitivo, sobre o que é uma restauração. O YouTube trouxe um efeito maravilhoso nas pessoas, porque a gente consegue motivar as pessoas para algo fantástico, que é despertar o interesse na preservação. Vale ressaltar incansavelmente que aparelhos fantásticos como esse rádio, fabricado em meados dos anos 1950, em sua quase que totalidade, ou imensa maioria no Brasil, foram destruídos por um motivo muito simples: uma falta de consciência histórica, uma falta de reconhecimento do que realmente importa em relação à história e à preservação da história, nesse caso e nesse contexto, a preservação da história da eletrônica. Esse rádio, antes de vir para cá, ele sofreu algumas outras intervenções, e o que está nos tomando mais tempo nesse projeto é realmente reverter as coisas equivocadas que foram feitas. Nos últimos 2 dias eu venho trabalhando, e incrivelmente o que a gente vê aqui não é exatamente troca de componentes. A gente não tem que ficar trocando um monte de componentes como às vezes a gente vê em vídeos no YouTube. A gente tem que objetivamente entender como o circuito funciona. Então o trabalho, ou um trabalho de restauração, ele é, antes de tudo, no caso desse rádio Neckermann, que não existe o esquema, não existe. Nós nem estamos procurando mais, porque não existe. Então, se você olha para esse esboço de esquema que nós fizemos, você vai ver que aqui está a saída de áudio com a maravilhosa L84, o transformador de saída de áudio, o circuito de alimentação aqui da fonte, retificação com a OZ80. Depois a gente vem aqui para detectora, pré-amplificadora detetora, ABC80, e avança para amplificadora de FI, F89. Aqui estão as bobinas de FI, e aqui está o controle de volume, extremamente complexo nesses rádios europeus. Se você está acostumado com rádios nacionais, você vai literalmente se assustar quando vê um controle de volume e controle de tonalidade de rádios europeus e americanos também, mas vamos falar de europeus. E a gente teve que desenhar todo esse esquema e levantar o esquema a partir do rádio, porque erros foram cometidos e causaram muitos problemas no rádio. Então pontuarei apenas um erro. Na placa da nossa EABC 80, a nossa pré-amplificadora detetora, a gente tem aqui no pino 9 dela na placa a saída do áudio. Aqui é áudio, né? Ela entra RF, num dos seus diodos aqui ela entra RF, e ela então vai converter isso, vai fazer detecção, vai amplificar esse sinal já de áudio e vai mandar para lá, para a nossa grade de controle da L84. Então essa rede resistiva e capacitiva que vem aqui, então vamos lá, pino 9, anodo da EABC 89, da EABC 80,
desacopla por um capacitor de 10 nanofarad, um capacitor interetapa, recebe um resistor de 700K a massa, uma malha aqui, né? Uma malha de 100K com 1K e uma derivação lá com capacitor de 10 nano para o controle de tonalidade, e vai logo lá na nossa grade de controle da L84, saída de áudio. E aqui ainda ele tem exatamente no anodo um resistor de 200K que passa por outro resistor de 200K e vem aqui embaixo no mais B. Como é que o rádio estava? Ele estava com o seguinte sintoma: ruído de 60 Hz no áudio, bem aparecendo bastante, né? Que chegava a ser incômodo. Então, por exemplo, quando eu colocava o rádio aqui em fono, se eu colocar todo o volume, como o rádio está em circuito aberto, a gente, se prestar muito atenção, a gente ouve aquele ruído característico de entrada, né? Ó, aqui a entrada, vou botar o dedo aqui na entrada fono, ó. Agora, se eu colocar o rádio em FM, não é tão perceptível. E qual era o problema aqui? E qual era o problema aqui? Alguém substituiu esse capacitor de 47 nano, que é um capacitor que vai fazer um bypass aqui, a massa, e ao invés de colocar a massa, colocou em paralelo com o resistor de 200K. O que acontece então? Você tem aqui mais B, e é evidente que se você colocar um capacitor em paralelo com o resistor, o capacitor passa a inserir o ruído de 120 Hz exatamente onde não pode, que é a entrada aqui da nossa saída de áudio. Então, problemas assim, foram N problemas, começando pela fonte, que nós refizemos toda a parte de fonte aqui, né? Eu já mostrei isso em outros vídeos. O transformador foi enrolado, isso aqui foi tudo refeito, a gente reorganizou, limpou tudo que tinha oxidação. Não vou repetir isso aqui, né? Aqui tinha problema na saída de áudio. Então, esse trabalho já de várias e várias horas, ele já avançou. E nesse momento a gente tem FM funcionando, porém não calibrado ainda, porque se eu não colocar no gerador de varredura e colocar o 10.7 no centro da banda passante, a qualidade do áudio fica ruim, porque fica estreita a banda passante. Tem outros vídeos aí no canal sobre isso, mas agora a gente tem um FM funcionando. A gente tem um FM funcionando, a gente tem um controle de tonalidade funcionando. Aquilo que o Bagé está reclamando, o Adriel está dando bico para frente e não acontece nada. Não acontece nada porque o Grêmio não tem os volantes que construam a base do... Com boa sensibilidade, já mesmo não estando calibrado. E a gente tem onda curta funcionando. Nós já identificamos as faixas, o range de frequências do rádio, identificamos. Nós temos aqui em onda larga de 145 a 365 kHz, em onda curta de 6 a 19 MHz, em FM de 87.5 a 100 MHz mais ou menos, e onda média ainda não, porque o rádio não está funcionando, ele está com defeito em ondas médias, mas ondas curtas a gente já tem recepção. Da legião da boa vontade. Disse Jesus. Olha que interessante o olho mágico. Se você nunca viu um olho mágico funcionando, olha que legal. Estas se sustentarão para sempre. Uma vez. Deixou o pé nosso. Finally back with
restrictions, the event is as a springboard, not just for sport, but for the economy. Richard Kimbrough sent this report from Hong Kong Stadium. Aos nossos ofensores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em FM dá pra ver bem o Olho Mágico trabalhando. Não fica mais fácil, não quero ser pivô da sociedade. Mas eu sei que é possível. Bom, a maior dificuldade para trabalhar, sem dúvida, num aparelho clássico é não termos o esquema. Passamos por várias tentativas, Concertino 6, 7, 8, Operate 8, e aqui, depois de analisar todos esses esquemas, nós conseguimos um que conseguimos extrair algumas partes que são semelhantes, como a saída de áudio, detetora, pré-amplificadora FI e conversora de RF, né? Também a parte de FM que nós não trabalhamos ainda, mas está funcionando. Então, quando nós olhamos para um circuito assim como esse, que a gente raciocina assim, se ele tivesse chego aqui original, sem ninguém mexer, é muito provável que esse projeto já estivesse pronto. Mas o que nos envolve muito, são várias e várias e várias horas, é exatamente esses erros que são cometidos, porque é impossível trabalhar com um equipamento eletrônico sem saber fazer análise de circuito, sem olhar o diagrama elétrico e entender o que está acontecendo lá. Esse é o capacitor que nós substituímos, e no seu lugar havia um outro capacitor que estava em paralelo com o resistor, como eu falei. Aqui está o capacitor que nós mantivemos o capacitor original, tirando tudo que tinha dentro e colocando os capacitores modernos lá dentro, né? E assim sucessivamente nós fomos encontrando erros. Esses capacitores aqui vermelhos, né, mais escuros, nós é que substituímos. Quem trabalhou nesse rádio havia colocado alguns capacitores aqui desses amarelos e eles estavam com problema, gerando defeitos no áudio, enfim. E agora o que a gente trabalha, e muito provavelmente há um erro aí também, por qualquer motivo, principalmente porque deve ter sido mexido, é a parte de ondas médias. Então aqui a gente tem a chave de ondas e a chave de ondas desses rádios europeus, vou falar só dos europeus, ela é incrivelmente complexa. A própria engenharia reversa que a gente está fazendo aqui para levantar o circuito e entender como são todas as conexões. Vocês vão notar que aqui a parte da conversora ainda está em branco, porque a gente está levantando o esquema, a gente está identificando as bobinas, né? Osciladora de ondas curtas, antena de ondas médias, antena de ondas curtas, osciladora de ondas largas. Então tudo isso tem que ser identificado para a gente conseguir verificar o porquê que o rádio não funciona em ondas médias. Ele não está funcionando, e muito provavelmente a gente vai encontrar erros aqui, mas isso exige bastante tempo, bastante dedicação, horas e horas e horas de dedicação. E o ponto principal, o ponto alto desse vídeo agora para acabar, se você é colega, se você é técnico, se você é hobbyista, se você é curioso, se você é proprietário,
e você não reúne os conhecimentos necessários para análise de circuito, para entender o funcionamento de um rádio, não saia trocando componentes à revelia como se a troca de componentes fosse resolver o problema do aparelho, fosse devolver a vida a ele. Não é assim que as coisas funcionam. Cada componente ele tem uma função complexa, sim, em sua imensa maioria um simples capacitor, um simples resistor, que pode ser um componente que aparentemente qualquer um substituiria e o rádio voltaria a funcionar. Não é exatamente assim. Há uma complexidade inerente num circuito desses. Houve uma engenharia, um desenvolvimento aqui que, sem estudos, sem você entender o porquê de cada coisa, de cada componente, de cada ligação, de cada realimentação, de cada alimentação, muito provavelmente, se você simplesmente sair trocando componentes como foi feito aqui, isso vai dificultar muito, muito o trabalho de restauração e talvez até o inviabilize, né? Talvez isso seja decretar a morte do aparelho. Legal? Eu espero que você tenha entendido essa mensagem. Visite as playlists do canal e inscreva-se, por favor. Ative as notificações, assim você ajuda a divulgar essa ideia do resgate, da preservação, da restauração e da preservação desses aparelhos clássicos maravilhosos fabricados no século XX. Legal? Obrigado por você assistiu e até o próximo vídeo.